Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, peçamos a luz, a força divina do Espírito Santo de Deus, que mais uma vez nos faça compreender, entender, guardar, assimilar e sairmos daqui também hoje mais uma vez dispostos e animados, restaurados, tocados para colocar em prática essa palavra. Amém? Amém. O que Deus quer trabalhar conosco hoje? Nós temos aqui duas leituras, e o tema de hoje é que com Maria, peregrinos a serviço, peregrinos da esperança a serviço da palavra do Evangelho. Então nós temos duas leituras e essa inspiração mariana. A primeira leitura é muito interessante, porque vai falar de nossa experiência espiritual. Nós estamos aqui, Moisés já havia falecido, e agora a missão é Josué. Moisés entregou o comando para Josué, e Josué tem essa missão de levar, de conduzir o povo de Deus à terra prometida. Prometida lá atrás. E olha que interessante a cena que está acontecendo aqui. O povo está à margem do rio Jordão. E o rio Jordão está cheio, e tem que atravessar. E vem a ordem de Deus diante dessa realidade. A mentalidade humana é: vamos esperar a maré baixar, vamos esperar a água baixar, vamos esperar. E a ordem de Deus é: não, é agora, o tempo é agora. E olha que interessante que entra em ação um grande acontecimento, que é a presença da arca de Deus. O que tinha na arca de Deus, que eu já esqueci, a minha memória está fraca, estou tão cansado, a minha memória está fraca. O que tinha na arca da aliança? O que tinha na arca da aliança? As 10 tábuas, um pouco do maná, e o que mais? Cajado de quem? De Arão. Então a arca da aliança era o sinal sempre da presença de um Deus que caminha junto. Deus que caminha junto, Deus que não abandona, Deus que caminha. E aí veio a ordem do Senhor. Peguem os sacerdotes vão carregar a arca, o Rio Jordão cheio, o Rio Jordão cheio. Eles tinham que atravessar. Mas a dificuldade era o Jordão. A dificuldade era essa, tem que atravessar. Mas aí veio o comando de Deus. Peguem os sacerdotes, eles vão conduzir a arca. E eles que vão entrar na água. E quando os sacerdotes começarem, aí diz o texto, que colocar a sandália, e eles pisarem na água, e molharem os pés, aí aos poucos o Jordão vai se abrindo. E o comando é: os sacerdotes com a arca vão ficar ali no meio do rio, enquanto todos os hebreus, todos os israelitas passarem. Enquanto tiver eles vão ficar ali, a arca parada para que eles possam atravessar. Essa é a cena da primeira leitura. Vamos à segunda leitura, que é o Evangelho de hoje. O que Deus está querendo trabalhar em nossas vidas? A primeira leitura nos fala dessa dificuldade. Muitas vezes, minha gente, nós temos Jordões, ou rios Jordão na nossa frente. Às vezes a tendência é desistir, parar, recuar, ou esperar. E Deus manda: é agora. Se tem que atravessar, é agora. Quem é que estava no comando? Deus. E aí vem a obediência. Se eu obedeço a Deus, eu faço a minha parte, eu coloco os pés, eu molho os pés, e o milagre acontece. Então o milagre acontece quando eu sou obediente a Deus.
Quando eu me coloco nessa atitude de obediência ao projeto de Deus, os milagres começam a aparecer. Mas os sacerdotes tiveram que ficar ali segurando a arca, enquanto todos estavam atravessando. Existe uma outra realidade que a gente também precisa ultrapassar. E é o que a leitura do Evangelho hoje nos propõe. A gente viu a cena aqui. Existia já uma regra lá atrás, Gênesis 4:24, enfim, ou seja, da época de Caim. Havia uma regra: até 7 vezes você perdoa. Tipo assim, deu, né? Até 7 vezes. Quem é pai, quem é mãe aqui? 7 vezes um pai, quem é pai e mãe, gasta a cota em 1 hora em casa, né? Acho que em 1 hora gasta a cota, é ou não é? Gasta a cota. Até a regra é 7 vezes. E Pedro, Senhor, até quantas vezes eu tenho que ter paciência? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? E o que faz Jesus? Ele quebra uma lógica. Ele faz com que a gente atravesse o outro lado. Ele quebra a calculadora. O edifício dos cálculos que nós como seres humanos colocamos e impomos, Jesus quebra o edifício inteiro. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. E aí Jesus, para ilustrar essa necessidade de dar continuamente o perdão, para atravessar, porque ninguém é temente a Deus, ninguém se consagra a Deus, ninguém pode pisar na terra prometida, se antes não fizeram esse exercício do perdão. Não se pode atravessar, não entra na terra prometida, se antes não houver um exercício do perdão. Se antes não houver um alargamento ou uma quebra da lógica humana para entrar na lógica de Deus. E Jesus conta uma história mais clara do que isso, só a campanha do carnê que o Frei faz aqui. Um homem, tinha uma fortuna, devia uma fortuna. Em termos matemáticos e econômicos de hoje, mais de R$1 bilhão, ou seja, para ele conseguir pagar, ele precisaria de 200 mil anos, 200 mil anos para pagar. Tinha uma enorme fortuna. O outro vem lá para cobrar conta, ou seja, há uma prestação de contas, na vida haverá uma prestação de contas. E ali, dá-me um prazo, eu te pagarei. O Senhor, vendo esse arrependimento, perdoou esta fortuna. Mas infelizmente, nós seres humanos temos algo que a gente é muito falho, a memória fraca. A gente sempre costuma dizer, o povo brasileiro tem memória fraca. Lembra? A gente não faz isso? O povo brasileiro tem memória fraca. Esse rapaz, essa pessoa que foi perdoado dessa fortuna, saiu dali, encontrou um companheiro, um dos seus pares, que devia 100 moedas, que valia 3 meses de trabalho. 200 mil anos de trabalho, 3 meses de trabalho. Paga minha dívida. Dá-me um prazo de pagar. Ele não quis saber, pegou pelo pescoço, usou de violência. Aí, essa informação chegou ao patrão lá atrás. Olha, o Senhor perdoou aquela dívida impagável. E esse não foi capaz de perdoar o seu companheiro. O patrão chamou, vem cá, olha o que eu te fiz. Você me pediu misericórdia, eu usei misericórdia. Não devias tu também ter misericórdia do teu irmão, como eu tive de ti? E ali, diante dessa realidade, foi preso, e diz o texto aqui, preso até que pagasse tudo. Como é que uma pessoa presa vai pagar? Pagar como? Ou seja, a dívida diante de Deus, nós somos os eternos devedores. Então o que Jesus nos pede aqui? Para atravessar
do outro lado, da outra margem, né? E a gente sabe que margem é essa, que lado que é esse? Não se atravessa se não exercitar a misericórdia, se não quebrar, né, essa lógica do mundo, do toma lá da cá, da vingança, da rixa, da competição. E é muito interessante, associando tudo isso ao tema de hoje. Vamos lá. Com Maria, é isso? Com Maria. Nós temos 5 jovens aqui. Sábado, né, vai ser o dia, eu quero dizer para vocês 5. Sábado, né, vocês já estão, né, se preparando para isso. Sábado vai ser o dia em que vocês 5 vão segurar a arca. E são chamados para segurar a arca, para atravessar. Para atravessar. Essa arca que vocês vão atravessar, meus irmãos, né, ela vai ser retratada mediante esses 3 gestos que vocês vão professar: pobreza, né, a total dependência de Deus, a total dependência de Deus. Ser pobre, entregar tudo para ter tudo. Quem entrega o pouco, recebe pouco. Quem entrega o tudo, recebe o tudo. A castidade, né, administrar os afetos, sem ter posse, a entregar o coração, não dividido, mas inteiro, né? E a obediência de dizer assim, ó, a partir de hoje, eu entrego o comando da minha vida, a direção da minha vida, a Deus. Mas são vocês que vão ficar no meio do rio, a partir de hoje, a partir de sábado, para que as pessoas possam passar, atravessar, porque Deus vai usá-los, e vocês já sabem disso, para abrir caminhos, e que através de vocês, né, o povo que vem ferido, cansado, foram 40 anos de deserto, foram 40, não eram turistas, 40 anos de deserto, atravessando do outro lado, cansado, ferido, machucado, magoado, triste, mas vendo nesta arca, como Maria. Se na primeira leitura falava dessa arca, que é a ponte, que é onde o rio se abre, ela é em nossas vidas, na vida de vocês, essa arca preciosa, que tem pressa. Se na primeira leitura a arca ficou parada, com Maria a arca está em movimento, porque é aquela que tem pressa de fazer com que as pessoas recebam o filho dela, o conteúdo. Ela é a arca, Jesus é o conteúdo, a palavra de Deus é o conteúdo. Então, meus amados irmãos, nesse segundo dia desse trido em preparação à profissão de vocês, né, nesse momento tão especial, na Semana Nacional de Oração pela Família, o convite que o Evangelho faz a vocês: alargar o horizonte da misericórdia, alargar o horizonte do perdão, alargar o horizonte do abraço, ter pressa de fazer com que o povo atravesse. É a missão de cada um de nós, que nos consagramos, de fazer com que as pessoas cheguem ao outro lado. Essa é a missão de hoje, de cada um de nós. Não importa a dificuldade, obediência à voz de Deus é agora. Coloque os pés, se molhem. O povo está cansado. Tem frades cansados.
Tem frades cansados, esperando esse vigor de pessoas que possam sustentar, outros que vão passar, outros que querem passar. Então, a partir de hoje, tomem essa consciência de que vocês são aqueles que vão levar a arca. Vão levar a arca. Para que outros, através de vocês, da vida de vocês, do testemunho, da consagração, possam chegar ao outro lado. Como Maria, que teve pressa. Teve pressa. Amém. Amém.